Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Beleza? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Bom dia, Beatriz. Tudo bem? Galera, vou esperar um minutinho o pessoal entrar e a gente já começa, tá? Bom dia, tudo bem? Certo, gente. Bora começar então, pessoal? Vamos lá? Seguinte, pessoal. Na última aula, eu estava falando com vocês sobre crase, e aí eu só queria tirar uma dúvida, preciso que vocês me ajudem. Eu cheguei a explicar todos os casos para vocês, os casos em que se usa crase, os casos em que não se usa crase e os casos facultativos. Eu consegui explicar todos para vocês? Vou abrir aqui e a gente vai conversar. Eu vi uns exemplos, finalizei, não finalizei? Até onde eu me lembro, eu finalizei com vocês, inclusive no finalzinho, eu trouxe mais exemplos para a gente avaliar. Não foi isso? Então tá bom. Olha só, pessoal, agora é o seguinte. Eu vou dar continuidade aqui com vocês, tá bom? E aí hoje a gente vai falar sobre regência. A regência está diretamente ligada aí ao uso do sinal indicativo da crase, tá bom? Então deixa eu colocar aqui para vocês. Peraí, que não deu para ver o chat, não. Agora sim. Então vamos lá, pessoal, olha só. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo falando de regência, tá? Só um detalhe, eu expliquei crase na semana passada para vocês, e crase está diretamente ligada à regência, tá? Vocês vão perceber isso. Porque é o seguinte, a crase, principalmente, ela analisava o quê? Ela analisava desculpa, a contração entre a preposição a e o artigo definido feminino a, certo? Então, lá a gente tinha uma avaliação sobre o uso de preposição. Na regência, a gente também vai ter isso. Eu tenho certeza que todos vocês, em algum momento na redação, teve o seguinte: o corretor foi lá e falou que o seu texto estava com problema de regência. Ah, seu texto apresenta problemas de regência, aqui a gente tem não sei o que de regência, e aí você fala assim, nossa, massa, mas o que é regência? Então, a gente precisa saber direito o que é regência, tá? Primeiro passo, a primeira coisa vai ser entender de fato o que significa essa palavrinha aqui, regência. E, como eu disse, está ligada à crase. Quando a gente puder fazer uma conexão, eu vou fazer, tá bom? Então, olha só. Primeira coisa, regência nominal. Nominal vem de quê? Nome, né? Então, a regência nominal, ela vai ser aquela regência que a gente avalia com os nomes, como, por exemplo, os substantivos, tá? Vamos lá ver o conceito para a gente entender e ir para os casos de regência nominal. Regência nominal é o nome da relação entre um substantivo, um adjetivo ou um advérbio transitivo e seu respectivo complemento nominal.
Quando eu expliquei a análise sintática do período simples para vocês, eu expliquei os termos da oração, ou seja, eu falei sobre os termos que compõem uma oração. Aí, dentro dos termos que compõem uma oração, nós temos o complemento nominal. O que é um complemento nominal? É um termo preposicionado, certo? Obrigatoriamente preposicionado, que vai complementar um substantivo abstrato, ou um adjetivo, ou um advérbio. Então, onde que nós analisamos a regência nominal? Nós analisamos a regência nominal lá nos complementos nominais, certo? Quando você tem um complemento nominal, você vai ter uma análise da regência nominal. Por exemplo, tenho necessidade. Quem tem necessidade de algo. Então, por exemplo, tenho necessidade de comida, por exemplo. O de comida vai ser um complemento nominal de necessidade. E aí, qual preposição foi utilizada? A preposição de. Então, a regência nominal avalia isso, a relação entre um substantivo abstrato, ou um adjetivo, ou um advérbio e o seu respectivo complemento. A relação que há entre os dois, entre a expressão nominal e o seu complemento. E aí, qual é o detalhe? Essa relação é intermediada por uma preposição, e sempre vai ser por uma preposição, porque, como eu disse para vocês, todo complemento nominal é preposicionado, tá? E tem um detalhe, no estudo da regência nominal, deve-se levar em conta que muitos nomes seguem exatamente o mesmo regime dos verbos correspondentes. Como assim, professora? Por exemplo, o necessidade, que eu dei exemplo para vocês. Tenho necessidade. Quem tem necessidade de algo. De quê? De comida, por exemplo. Quando você tem essa construção, necessidade é um substantivo. Mas eu poderia muito bem falar assim, eu necessito. Necessita de quê? Porque quem necessita de algo. Então, tanto o verbo necessitar quanto o substantivo, gente, eles vão ter a mesma regência. Por que eles vão ter a mesma regência? Porque eles vão exigir a mesma preposição. Quem necessita de algo. Quem tem necessidade de algo. Então, a regência nos dois casos é a mesma. Ela é feita pela preposição de, ok? Então, resumindo aqui a história, professora, o que a regência nominal vai avaliar? Ela vai avaliar a relação entre um nome, uma expressão nominal, ou seja, ou substantivo, ou um adjetivo, ou advérbio, e seu respectivo complemento nominal, certo? É essa avaliação que a gente vai ter na regência nominal. E aí tá, professora, se é isso que a gente avalia, com o que eu tenho que me preocupar? Na regência nominal, você vai se preocupar com a preposição que você usa para ligar o nome ao complemento desse nome. Tudo bem? Então, olha só. Eu falo muito para os meus alunos assim, regência é a matéria que se eu quiser explicar em uma aula eu explico, se quiser que eu explique em 10 aulas dá para explicar, em 20 aulas. Por que eu brinco isso? Porque cada substantivo, cada adjetivo, cada advérbio que exige um complemento nominal vai ter uma relação diferente com o seu complemento nominal. Então, daria para a gente analisar todas as palavras, mas é inviável isso. Então, eu coloquei algumas situações que a gente pode usar, tá? Para que vocês deem uma olhada quais são as possibilidades, para vocês verem que tem caso que você pode utilizar mais de uma preposição diferente, né? Então, olha só. Alheio, por exemplo. Quem é alheio a algo ou de algo. Quem é ambicioso de algo. Análogo a algo, bacharel em algo. Se você tem capacidade, você tem capacidade ou de algo ou para algo. Quando você tem mais de um, quer dizer que você tem mais de uma possibilidade. Às vezes pode dar diferença de sentido, tá? Mas quando você tem mais de uma preposição, eles estão dando mais de uma possibilidade para vocês, tá? Contemporâneo, que é contemporâneo a algo, né? Ou de algo, de alguém. Contigo a algo, curioso a algo, de algo, você pode usar os dois. Falta de algo, tá? Incompatível com algo, inepto para algo. Misericordioso com alguém ou com algo, ou para com algo. Preferível a, propenso a ou para, hábil em, liberal com, apto a ou para, né? Grato a, indeciso em, natural de, nocivo a, paralelo a, propício a, sensível a,
Próximo a alguém ou próximo de alguém, as duas formas são corretas. Olha o satisfeito. Satisfeito você pode ter com alguém, de algo, satisfeito com algo, de algo, em algo e por algo. Você pode ter todas essas possibilidades. Suspeito de alguma coisa, longe de alguma coisa, perto de alguma coisa. Eu quero que vocês entendam o seguinte, tem uma coisa que dá para a gente avaliar aqui. Olha só. Se vocês avaliarem essas regências, vocês vão perceber que a maioria delas vocês fazem intuitivamente, ou seja, por natureza, tá? Naturalmente vocês acertam essas regências. Só que é o seguinte, no caso da regência nominal, como a gente avalia os complementos nominais, e eu disse para vocês que é impossível a gente avaliar todos os complementos nominais, o que os livros didáticos fazem, o que os professores de gramática fazem? A gente elege, ou seja, a gente seleciona alguns casos que são os que causam mais dificuldade, mais confusão, e aí, em cima desses casos, a gente vai falando sobre as regências, tá? Então, eu fiz o seguinte, coloquei alguns exemplos de uso, tá? Isso aqui é mais a nível de consulta de vocês, tá bom? E aí, eu coloquei os erros mais comuns de regência nominal. Essa é a forma mais prática, digamos assim, da gente estudar a regência nominal. Então, dá uma avaliada aí para a gente ver os erros mais comuns. Eu coloquei a forma errada e a forma correta, tá, pessoal? Tá escrito aqui na frente. Primeiro, vocês sabem que já existiu TV preto e branco, né? Preta e branca, as cores em preto e branco. E aí, o que acontece? Naquela época que surgiu, era muito comum as pessoas falarem sobre o fato da TV ter cores, né? Para diferenciar da outra TV. Então, as pessoas falavam muito assim, estamos na era da TV a cores, tá? E muita gente, vocês, por exemplo, é lógico que hoje a gente vai comprar uma TV, todo mundo sabe que ela vai ser colorida, né? A tela vai trazer as cores. No entanto, suponho que você tem que fazer alguma redação, você vai falar da TV, da época da TV que não tinha cor e tal, não sei o quê. E aí você pega e fala, estamos na era da TV a cores. Errado, tá? Não é TV a cores, a TV ela é em cores. Beleza? Então, isso é uma regência que muita gente usa errada. E aí que tá. O que seria a regência? Olha só. TV é o termo regente. E o termo regido vai ser o em cores aqui, tá? O que a regência avalia? No caso da regência nominal, todo complemento nominal tem preposição. Então, você não tem que avaliar se há ou não há preposição. Todos têm preposição. O que você vai avaliar é qual tipo de preposição você tem. Por exemplo, aqui a preposição que vocês têm é a preposição a. E aqui a preposição que vocês têm é a preposição em, certo? Então, qual das duas é apropriada, qual é adequada? O em. Então, tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Igual. Gente, esse igual aqui é terrível. Tem um monte de gente que fala assim e comete o erro. Ó, outro igual eu, você não encontrará. Não pode ser assim, porque se você é igual a alguém, a alguém. Se você escreve outro igual eu, você não está usando a preposição a, que é exigida pela regência. Ué, professor, é só escrever outro igual a eu. Não pode, tá? Porque o eu é um pronome pessoal do caso reto e ele desempenha a função de sujeito, não de complemento nominal, tá? Então, não pode, tá fora. Qual que seria a forma correta? Outro igual a mim, você não encontrará. Você teve que trocar o pronome, por quê? Porque o eu, ele pode ser só sujeito, não complemento nominal. E o a mim aqui é um complemento nominal, né? Já que a gente está avaliando a relação entre os nomes, né? Você tem lá o substantivo abstrato, um adjetivo, um advérbio e o seu complemento, ok? Bacharel. Bacharel é uma expressão que você vai utilizar seguida da preposição em. Se você é bacharel em alguma coisa. Se formou como bacharel de ciência da computação. Errado. Não use a preposição de. Se formou como bacharel em ciência da computação. Certo. Se você é bacharel em alguma coisa, tá? Alienado. Gente, olha aqui, ó. Como eu disse para vocês, tem alguns casos que vocês podem ter mais de uma regência. Quem é alienado pode ser alienado de algo a algo ou para algo, tá? Estamos todos alienados com os últimos acontecimentos. É muito comum que a gente tente usar a preposição com na regência aqui com alienado, mas é errado, tá?
Qual seria a forma correta? Todos estão alienados dos últimos acontecimentos. Dos a gente usou a preposição de. Mas, como eu disse, a gente poderia colocar aos últimos acontecimentos, com a preposição a, ou para os últimos acontecimentos. Tudo bem? Curioso. Quem é curioso de algo, sobre algo ou por algo, né? E aí a gente tem a mania de usar também aqui a preposição com. Gente, a preposição com a gente geralmente usa para passar a ideia de companhia, de adição, e não nessas situações. E por isso que a regência fica errada. Ó, fiquei curioso com o que aconteceu. Errado. Fiquei curioso do que aconteceu. Fiquei curioso sobre o que aconteceu e fiquei curioso pelo que aconteceu. Vocês têm essas três possibilidades, as três são corretas, tá bom? Só que o com não dá. Como eu disse, pensa no com como a preposição que a gente usa mais para passar a ideia de companhia e adição, tá? Recurso, de algo ou contra algo. Ó, não cabe recurso à decisão. Tem gente, na área do direito, vocês sabem, todo mundo sabe que você precisa muito de língua portuguesa, né? Quando você domina a língua, você sabe lidar melhor com as palavras, né? E, por exemplo, num julgamento ou qualquer circunstância assim, você vai precisar muito dessa relação, certo? Então, o que que acontece? Muita gente coloca, não cabe recurso à decisão, como se fosse uma estrutura mais formal e tal. É errado, tá? Seria, não cabe recurso contra a decisão ou não cabe recurso da decisão. Agora, esse a decisão aqui, não. Tá bom? Apesar de muita gente usar, se fosse analisar de acordo com a norma padrão, tá errado, tá? Continuando aqui. Acostumado, habituado, são usados aqui quando são usados como sinônimos, né? Algo ou com algo. Aí as pessoas geralmente falam, fiquei acostumado de lanches na hora do almoço. Professora, ninguém fala isso. Algumas pessoas falam, gente, desse jeito. Tá errado. Você pode usar as preposições a e com. Ó, fiquei acostumado a lanches na hora do almoço, fiquei acostumado com lanches na hora do almoço. Todos nós, de um modo geral, falamos o com. Geralmente a gente usa o com, a preposição com. Ansioso. Quem está ansioso por algo, para algo ou de algo, tá? Então, tem gente que usa o ansioso com a preposição em, fica errado. Estava ansioso em conhecê-la. Não pode usar a preposição em. Como eu disse, quem está ansioso por algo, para algo ou de algo. Ó, estava ansioso de ver o cometa, estava ansioso por uma nova oportunidade, permaneceu ansioso para falar. Vocês viram que eu coloquei 3 orações diferentes, com possibilidades diferentes. Quando você tem mais de uma regência associada a um nome, ou a um verbo também, né? Mas como a gente está falando da regência nominal, tomem cuidado, vocês têm que tentar analisar também o contexto, porque tem esses casos que cabem mais de uma preposição, certo? Os casos que cabem mais de uma preposição, analisa o contexto. Você, como falante, tem esse domínio, tem essa possibilidade. É tipo assim, a gramática confia em você. Ela te dá mais de uma possibilidade de regência, porque ela confia em você, ela sabe que você vai fazer a melhor escolha lá naquele momento, tá? Ó, confiante. Quem está confiante em algo e não de algo, tá? Tem gente que fala, eu tô confiante disso. Eu tô confiante da prova dar certo. Não, tá? Quem é confiante em algo. Continuava confiante da vitória? Não, não usa a preposição de. Gente, lembrando que da é a junção de 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 mais a, né? Da. E aí a gente tem também a possibilidade de contração com a preposição em mais a, na, de mais a, da, né? Então, continuava confiante em vitória ou na vitória, né? A diferença é que se você falar em vitória é mais genérico e na vitória seria uma vitória específica, tá bom? Compatível. Se você tem algo compatível, é compatível com algo entre alguma coisa, tá? Então, o doador tinha um sangue compatível ao da vítima. Nossa, em jornal isso aqui aparece demais, tá? Direto eu vejo usarem o adjetivo compatível com essa regência. Quem é compatível a alguma coisa. Não. É com alguma coisa ou entre alguma coisa. Então, olha só.
O doador tinha o sangue compatível com o da vítima. Os sangues de doador e vítima eram compatíveis entre si. Vocês estão vendo que dá para usar o com e dá para usar o entre. Só que a ideia que elas estabeleceram, né, que as preposições estabeleceram, as ideias que cada um estabeleceu são diferentes, tá? Então, o doador tinha sangue compatível com o da vítima. Os sangues de doador e vítima eram compatíveis entre si. Para você usar o entre, ele estabeleceu duas pessoas, tá bom? Mas a possibilidade é com a preposição com e com a preposição entre. Entendido e perito. Se você é entendido ou perito, é entendido ou perito em alguma coisa. Aí as pessoas têm mania de falar, ele era entendido de mecânica, ele era perito de mecânica. Não, é errado. É em alguma coisa. Era entendido em mecânica, era perito em construções, ok? Incluído. Gente, esse aqui a gente usa bastante, então tem que prestar atenção. Se você é incluído em algo ou entre algo, tá? Ou entre alguém, claro, também. Foi incluído ao grupo. As pessoas... Gente, eu acho interessante uma coisa. Pode observar que a maioria das regências que estão erradas utilizam a preposição a. É porque, de um modo geral, as pessoas acham que o a é mais formal. Eu não sei por qual motivo. As pessoas acham que na regência a preposição a ela é mais formal. E não é bem assim que funciona. A formalidade está associada ao fato de você escolher a preposição apropriada, tá? Então, olha só. Foi incluído ao grupo errado. Foi incluído no grupo certo. Estava incluído entre os mais capacitados, também tá certo, ok? A diferença é que no entre aqui, quando você utilizou, mudou um pouquinho a ideia, né? Mas as duas regências são aceitas. E aí eu coloquei aqui para vocês, morador, residente, situado, estabelecido. Né? Se você é morador, residente, está situado, estabelecido em algum lugar ou de algum lugar, tá bom? Então, residente, a rua Vila Bernadette, errado, não pode utilizar isso. Era morador na rua do Lavradio, sim, foi utilizada a preposição em. Lembrando que aqui você tem a junção de em mais a, né? Foi morador da rua Santa Clara, né? De algum lugar. Muda um pouco o sentido, né? Você tem, às vezes, uma mudancinha no sentido, mas não influencia tanto. E às vezes a referência que você quer precisa mais de uma preposição do que da outra. Mas as duas são corretas, tá? Então, olha só. E tem uma construção que a gente tem aqui do junto, da preposição de e da preposição a, que são as formas corretas de uso. A cadeira junto da porta estava desocupada. Beleza, certinho. A arma se encontrava junto ao corpo da vítima, também está certo. E o ex-presidente foi nomeado embaixador junto ao governo italiano. Então, também pode ser usada essa construção, tá? Se você está junto de algo ou de alguém, ou a algo ou alguém, tá? As construções são todas corretas. Nesse caso aqui, eu não coloquei nenhuma forma errada, beleza? Ó, estudante, estudioso. Se você é estudante ou estudioso, lembrando que estudante é o substantivo e o estudioso é o adjetivo, né? Não importa se é estudante ou se é estudioso. É de alguma coisa. Olha só, o jornalista é estudioso de ufologia. Se ele é estudioso, ele é estudioso de alguma coisa. Ou então, se eu quisesse colocar, também poderia colocar o jornalista é estudante de ufologia, ficaria certo do mesmo jeito. Parecido, se você é parecido com alguém ou a alguém, tá? Era parecido com o avô. Sendo parecido ao pai, foi aceito logo. As duas formas são corretas, tá? Grato. A algo para algo por algo. Sou grata a todos neste dia especial. Sua ajuda é sempre grata para os meus filhos. Mostrou-se grato pelo conselho que lhe dei. Então, de um modo geral, na linguagem formal, há uma tendência do falante querer usar o grato a alguma coisa. Ok? É o mais comum. E o medo aqui? Quem tem medo de algo ou algo. Ou alguém, né? O menino tem medo do escuro. Tive medo ao inspetor. Nossa, professora, que feio, que coisa horrorosa.
Se eu quiser, eu posso escrever tive medo do inspetor? Pode, porque como eu disse, o substantivo medo, ele admite duas regências, preposição de e preposição a, certo? E aí, gente, o seguinte, resumindo aqui a história, no que consiste a regência nominal, né? Na hora que falar para você, então, que o seu texto apresenta problemas de regência nominal. A regência nominal, ela avalia a relação entre um substantivo abstrato, ou um adjetivo, ou um advérbio, e o seu complemento nominal, sendo que todo complemento nominal é introduzido por preposição. Aí você avalia qual é o tipo de preposição utilizada, ou seja, qual preposição você usou. É basicamente isso que a regência nominal vai avaliar. Beleza? E aí o que eu fiz? Como eu disse para vocês, cada complemento nominal traz uma situação diferente. E é muito difícil você saber todas as situações. Então, como eu disse para vocês, o que a gente vai avaliar? A gente avaliou, na verdade, né, os casos mais comuns, que foram esses que eu passei para vocês. Tudo bem? Ô, gente, vocês entenderam o conceito básico de regência nominal? Não parei de falar 1 minuto, né? Entenderam o conceito básico? Querem perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Para mim, o mais importante hoje é você colocar na cabeça que a regência nominal vai analisar a relação entre um substantivo abstrato, ou um adjetivo, ou um advérbio e o seu complemento nominal. E a gente avalia qual é o tipo de preposição utilizado, tá? Tá de boa, gente? Alguma pergunta por enquanto? Vocês estão acordados? Esse assunto é chato, gente, mas ele passa rápido. Eu sei que ele é chato pra caramba, mas a gente tem que passar por ele. Então tá bom, vou continuar, tá? Qualquer coisa vocês me parem aí, vai tirando dúvida, pergunta para mim, tá bom? Então, bora lá. E aí, pessoal, nós temos a regência verbal, tá? A regência verbal, assim como a regência nominal, ela vai analisar a relação entre o termo regente e o termo regido, ou seja, o termo que exige o complemento é um termo regente e o termo que funciona como complemento, ele é o termo regido, tá? Então, a regência verbal analisa a relação entre o verbo e o seu complemento. É basicamente isso que a regência verbal vai analisar, tá? Ela vai analisar a relação de subordinação, ou seja, a relação de dependência que ocorre entre o verbo e os seus complementos. Lembrando que o verbo ele pode ter dois tipos de complemento, objeto direto e objeto indireto. Aí eu jogo a pergunta para vocês. Qual era a diferença mesmo entre objeto direto e objeto indireto? Já que os dois são complementos verbais. A função dos dois é complementar o verbo. Mas qual que era a diferença entre um objeto direto e um objeto indireto, gente? Exatamente, é a preposição, certo? O objeto direto não é introduzido por preposição. Já o objeto indireto é introduzido por preposição. Então, essa é a diferença básica. Na regência verbal, então, a gente não analisa só qual é o tipo de preposição, mas nós avaliamos também se há a preposição. E se houver a preposição, a gente avalia qual o tipo de preposição que deve ser utilizado. Tudo bem? É basicamente isso. E outra coisa, aqui a gente também pode analisar a relação entre um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo mesmo, professora? É aquele verbo que não existe complemento. Então, a gente pode analisar a relação entre o verbo intransitivo e o seu complemento, tá? Só que professor, mas verbo intransitivo não vai ter complemento. Esse complemento que a gente acha que ele tem é o adjunto adverbial. Então, a gente analisa a relação entre um verbo intransitivo, ou seja, um verbo que não exige complemento, e o seu adjunto adverbial, que às vezes ele vai aparecer, tá bom? Então, regência verbal analisa a relação de dependência entre um verbo e o seu complemento. E a gente vai ver como se dá essa relação de dependência, analisando qual é o tipo de preposição que nós vamos ter, ok? Deixa eu ir passando aqui. E aí nós temos o seguinte.
Eu escolhi alguns verbos primeiro para falar sobre eles. Verbos intransitivos, tá? Que são os verbos que não exigem complemento. E depois a gente vai para a regência verbal chamada de regência oscilante, que aí eu vou explicar para vocês, tá bom? Aqui é a mesma coisa da regência nominal na seguinte questão. Se for para a gente analisar a regência de todos os verbos, pensa, a vida inteira, né, gente? Então, a gente elege, a gente seleciona os verbos que são mais usados, os verbos que você geralmente tem mais dificuldade no uso, e aí a gente analisa a regência, tá? Ó, esses daqui dão problema. E guarda isso no seu coração, que eu vou falar agora. Essa regência é muito importante, vocês erram muito, muito mesmo, vocês vão ver. Os verbos comparecer, chegar, ir, vir, voltar, cair, se dirigir-se, tá? O que eu vou explicar vale para todos esses verbos. Estes verbos aparentam ter complemento. Por exemplo, quem vai, vai a algum lugar. Porém, a indicação de lugar é circunstância, não complementação, certo? Classificamos este complemento como adjunto adverbial de lugar. O que ele está tentando explicar para vocês? Com esses verbos, a gente tem a mania geralmente de usar a perguntinha, vai onde, né? Chega onde? Volta de onde? Cai de onde? A gente tem a mania de fazer as perguntinhas aqui dentro da construção dos verbos. E ele está querendo dizer que essas perguntas que a gente faz não vai nos fazer achar um objeto direto, objeto indireto. Por quê? Porque esses verbos são intransitivos. Só que o que a gente vai achar é um adjunto adverbial. Só que o adjunto adverbial, ele também vai ser introduzido por preposição. E ele vai ser um adjunto adverbial de lugar. Então, eu tenho que tomar cuidado aqui com qual preposição utilizar. É essa parte que a gente erra, tá? Por favor, coloca isso na sua cabeça. Foi o jeito mais simples que eu encontrei de mostrar quais são as preposições que você deve utilizar em cada situação com o uso desses verbos. Ó, é importante observar que a regência desses verbos exige a preposição a na indicação de destino, de na indicação de procedência e só se usa a preposição em na indicação de meio, instrumento. Então, quando você usar esses verbos, certo? E aí, geralmente, eles vêm seguidos de um adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial pode ser introduzido por quais preposições? A, de e em. Mas cada um passa uma ideia, não se esqueçam. A, destino. De, procedência. Procedência é a origem, de onde se vem. E em, na indicação de meio instrumento. Então, vamos analisar aqui cada situação. Irei em Santiago de Cuba. Tá certo ou tá errado? Tá errado, porque, como eu disse, o em, ele indica meio instrumento. Santiago não é um instrumento. Santiago é o seu destino. É o lugar até aonde você vai. Então, o certo seria, irei a Santiago de Cuba. Vou em São Paulo. Errado, porque, como eu disse, em é uma preposição que indica meio. Qual que indica destino? Preposição a. Então, eu vou a São Paulo. Gente, é por conta disso que você não pode falar que vai no banheiro. Você tem que falar que vai ao banheiro, tá? Porque o banheiro é o seu destino. Se eu vir para você e falar, ó, eu vou ao banheiro, quer dizer que eu vou me deslocar até o banheiro, tá? Então, é o meu destino, beleza? Se eu falar que eu vou no banheiro, eu tô querendo dizer que o banheiro é meu, sei lá, meu instrumento, meu meio de deslocamento. Parece que eu vou entrar no banheiro para me deslocar para outro lugar. É igual, por exemplo, se você virar para mim e falar que vai ao carro, não é a mesma coisa que falar que vai no carro. Se você falar que vai ao carro, você vai sair de onde você está e se deslocar até o carro. Então, se eu falar para vocês assim, gente, eu vou ao carro, quer dizer que eu vou sair de onde eu estou e vou me deslocar até ele. E se eu falar para vocês, gente, eu vou no carro, quer dizer que eu vou dentro dele, tá? Quer dizer que eu vou entrar nele para me deslocar para outro lugar. Viu que é diferente? Então, tem que tomar bastante cuidado aí com essas ideias com relação ao uso da preposição. Memoriza. A, destino. De, procedência, que é a origem. E em é meio, instrumento, tá? Ó, muitos não compareceram na prova do Enem. Tá errado. Muitos não compareceram à prova do Enem, né? Que era o destino final aí. Se você fala para mim, muitos não compareceram na prova do Enem, parece que as pessoas não apareceram dentro da prova, que não é a ideia certa, né? Jesus dirigiu-se aos apóstolos andando sobre o mar, tá certo? Tá. Porque quando eu falo Jesus dirigiu-se aos apóstolos, ele está indicando o quê? Destino, tá bom? Então tá certo.
Ó, esse aqui, geralmente, a galera fica indignada. Tem aluno que fala que a regência desconstrói a vida dele. Todo mundo fala, eu falo isso aqui, eu não vou falar nunca do jeito certo, tá? Mesmo eu sendo professora de gramática, tendo consciência disso, não consigo falar. Ó, a comida caiu no chão. Todo mundo fala assim. Só que por que que não dá para falar a comida caiu no chão? Porque, mais uma vez, no é a junção de em, da preposição em, mais o artigo o. E a preposição em, ela passa a ideia de meio, de instrumento. Gente, não pode. Não dá, porque o chão não é meio, não é instrumento. O chão, ele é o destino. Então, a forma correta de usar seria: a comida caiu ao chão. Nossa, professora, que coisa horrorosa. Não é feio, pessoal, porque a gente não tem o hábito de usar. Mas a forma correta seria dizer: a comida caiu ao chão, tá? Você caiu do céu. Você caiu do céu, fica certo? Sim, porque do é a junção de de mais o. E eu disse para vocês que a preposição de passa a ideia de procedência, tá? Então, a comida caiu ao chão, é o certo. Você caiu do céu, tá certo? Porque a ideia é diferente, é de procedência, tá? Voltei de lá, também tá certo, porque lá é a procedência. Opa! Lá é a procedência, é de onde você veio. E cheguei de Goiânia a meia hora também. Tá correto, porque tá passando a ideia de procedência, tá bom? De origem. Então, com os verbos comparecer, chegar, ir, vir, voltar, cair e dirigir-se. O que você vai memorizar? A indica destino, de procedência e em meio, tudo bem? É o mecanismo que você vai utilizar para não errar a regência. Olha a parte do sentido. E de todos esses verbos, quais que a gente mais usa? Você tem que se preocupar mais. Chegar, ir e vir. São os que a gente mais usa, tá bom? E aí, sobre verbos intransitivos também, lembrando, mais uma vez, que eu estou falando de verbos intransitivos, que são aqueles verbos que não exigem complemento. Mas esses verbos geralmente vêm seguidos de uma adjunta adverbial de lugar. Então, por isso, a gente tem que ficar preocupado com a preposição. Esse aqui, geralmente vocês não erram, ele é bem de boa. Os verbos morar, eles, né, são bem de boa. Os verbos morar, residir e situar-se. Quem mora, reside, situa, usar essas palavras como sinônimas, né, elas vão ter a mesma estrutura de regência. Quem mora, mora em algum lugar, quem reside, reside em algum lugar, quem se situa em algum lugar. Então, são intransitivos, mas costumam... Gente, foi mal, tá faltando uma vírgula aqui, tá? Acho que na hora de digitar ela foi engolida. São intransitivos, vírgula, mas costumam estar acompanhados de um adjunto adverbial de lugar, como eu disse para vocês, regendo aí a preposição em. Então, quem mora, mora em Londrina, reside em Londrina. Minha casa situa-se no Jardim Petrópolis, em algum lugar. Lembrando que você pode utilizar a preposição em, no e o na. No é a junção de em mais o, e o na junção de em mais a, que é a mesma ideia. Tudo bem? Queridos, e agora a gente vai para um negócio chamado de regência oscilante. O que seria uma regência oscilante, professora? A regência oscilante é aquela regência que muda, tá? Então, nós vamos ter uma regência verbal que muda. Raiza, o que faz uma regência verbal ser oscilante? Ou seja, o que faz ela poder sofrer alterações? O que faz ela poder sofrer alterações é o fato de você utilizar o mesmo verbo com sentidos diferentes, tá? Então, quando você usa o mesmo verbo, atribuindo a esse verbo sentidos diferentes, você passa a ter uma coisa chamada de regência oscilante, que é aquela regência que muda, tá bom? E aí o seguinte, eu não vou começar a regência agora, a regência oscilante, porque não vai dar tempo de falar muita coisa, tá? Mas aí só para vocês verem, elas também são em tópicos de verbos, só que a gente vai ter que analisar os sentidos de cada verbo, beleza? Quais são os sentidos que a gente pode ter daquele verbo e aí determinar qual é a regência apropriada, tá bom? Pessoas, beijos para vocês, até daqui a pouquinho. Eu quero vocês falem um pouquinho mais na próxima aula, tá bom? Beijo, galera, até daqui a pouco.